anjos são todos iguais ou existe uma ordem invisível entre eles? Segundo antigas tradições, há níveis, funções e papéis bem definidos. Hoje, você vai descobrir como surgiu a hierarquia angelical. A palavra anjo vem do grego angelos, que significa mensageiro. Em termos históricos, os anjos surgem como figuras intermediárias entre o divino e a humanidade, especialmente nas tradições judaica, cristã e islâmica. Segundo algumas tradições, eles não possuem livre-arbítrio como os humanos. Para muitos estudiosos, a interpretação mais aceita é que os anjos funcionam como símbolos de ordem, comunicação e proteção. Vale um aviso importante. Este vídeo tem um propósito informativo e cultural. Não é um guia espiritual ou religioso. Há versões diferentes dessas histórias, e nem todos os pesquisadores concordam sobre suas funções exatas. Parte do que conhecemos vem de textos religiosos, parte de comentários teológicos medievais e parte do imaginário popular. E foi justamente tentando organizar essas funções que surgiu a chamada hierarquia angelical. A hierarquia angelical mais conhecida foi sistematizada ao longo da Idade Média, especialmente a partir de escritos atribuídos a Pseudo-Dionísio, no século V. Ela divide os anjos em 9 ordens, organizadas em 3 esferas. Segundo registros históricos, essa divisão não aparece de forma clara nos textos bíblicos mais antigos. Ela é resultado de interpretação teológica posterior. Primeira esfera: serafins, querubins e tronos, associados à proximidade com o divino. Segunda esfera: dominações, virtudes e potestades, ligados à ordem e ao equilíbrio do cosmos. Terceira esfera: principados, arcanjos e anjos, mais próximos da humanidade. Conheceremos agora cada uma delas. Segundo algumas tradições, os serafins ocupam o nível mais elevado da hierarquia angelical, sendo associados à proximidade direta com o divino e à ideia de adoração contínua. Eles simbolizam a pureza espiritual e o fogo sagrado, não no sentido literal, mas como representação de zelo, luz e transformação. Os querubins são associados ao conhecimento e à proteção do sagrado, aparecendo como guardiões de espaços ou verdades consideradas divinas. Sua função simbólica está ligada à sabedoria e à vigilância, mais do que as imagens infantis popularizadas ao longo do tempo. Os tronos representam a ideia de justiça e equilíbrio, sendo associados à sustentação da ordem divina. Eles não atuam de forma direta com a humanidade, mas simbolizam a estabilidade e a imparcialidade que mantêm o funcionamento do cosmos. As dominações estariam ligadas à organização e ao comando das demais ordens angelicais, atuando como reguladoras da hierarquia. Elas simbolizam autoridade e harmonia, garantindo que cada anjo cumpra sua função dentro da ordem estabelecida. As virtudes são associadas à força espiritual e à manifestação de sinais considerados extraordinários. Elas simbolizam a energia que sustenta o movimento do universo e os eventos que, no imaginário popular, costumam ser interpretados como milagres. As potestades estariam ligadas à defesa da ordem cósmica, atuando como forças de contenção contra aquilo que ameaça o equilíbrio espiritual. Elas simbolizam disciplina e vigilância, mais associadas à ideia de proteção do que à intervenção direta no mundo humano. Os principados são associados à orientação de povos, territórios e grandes coletividades humanas. Eles simbolizam a liderança espiritual ligada a nações e culturas, atuando de forma indireta na organização do mundo humano. Os arcanjos ocupam um papel de mensageiros em momentos decisivos, sendo associados a anúncios, alertas e grandes mudanças. Eles simbolizam a ponte entre o divino e a humanidade,
aparecendo em narrativas ligadas a eventos considerados centrais para a história humana. Por fim, os anjos, que de acordo com a maioria das tradições, formam a ordem mais próxima da humanidade, associados à proteção individual e à comunicação cotidiana entre o espiritual e o mundo humano. Eles simbolizam a presença constante do sagrado no dia a dia, mais ligados à orientação e ao cuidado do que a grandes eventos cósmicos. Essa explicação é comum no imaginário popular, mas há divergências entre tradições orientais e ocidentais. A seguir, alguns dos anjos mais conhecidos segundo tradições diversas. Miguel é tradicionalmente associado aos arcanjos e aparece, em diferentes tradições, como símbolo de proteção, justiça e defesa da ordem espiritual. Para muitos estudiosos, sua imagem representa liderança e resistência ao caos, mais no plano simbólico do que como um personagem histórico literal. Gabriel é tradicionalmente associado aos arcanjos e aparece em textos bíblicos e islâmicos como mensageiro de anúncios decisivos. Sua figura simboliza a comunicação entre o divino e a humanidade, especialmente em momentos de revelação e mudança, sendo o responsável por comunicar Maria sobre a gravidez de Jesus, episódio esse conhecido como a Anunciação e aparece de forma clara no Evangelho de Lucas. Rafael é tradicionalmente associado aos arcanjos e aparece em textos deuterocanônicos ligado à cura e à proteção durante jornadas. Sua figura simboliza cuidado, restauração e orientação ao longo do caminho humano. Uriel é citado em textos apócrifos e não é reconhecido por todas as tradições religiosas, muitas vezes associado aos arcanjos. Ele simboliza sabedoria e iluminação, representando interpretações tardias sobre o papel do conhecimento dentro da hierarquia angelical. Azrael é associado no islamismo ao anjo da morte, responsável por conduzir as almas após o fim da vida. Quando comparado à hierarquia cristã, ele costuma ser classificado como arcanjo, embora esteja ausente da Bíblia cristã e pertença a uma tradição distinta. Metatron é uma figura mística do judaísmo, especialmente presente na literatura apocalíptica e cabalística, cuja natureza é amplamente debatida entre estudiosos. Segundo algumas tradições, ele seria o profeta Enoque após sua ascensão, transformado em um ser angelical de altíssima ordem, às vezes chamado de o escriba celestial. Samael é descrito, em tradições judaicas, como uma figura angelical ambígua, associada tanto à acusação quanto à severidade divina. Ele é frequentemente ligado a um anjo de alta hierarquia, às vezes interpretado como arcanjo, embora sua natureza e função variem bastante conforme a fonte. Raziel é associado em tradições judaicas místicas ao conhecimento oculto e aos segredos da criação. Ele costuma ser classificado como arcanjo, simbolizando a transmissão de sabedoria reservada e interpretações esotéricas do divino. Jofiel aparece em tradições tardias como um anjo ligado à sabedoria, à compreensão e à iluminação intelectual. Ele é geralmente classificado como arcanjo, embora sua presença não seja consensual entre todas as tradições religiosas. Lúcifer é associado, em interpretações posteriores e sobretudo literárias, a um anjo de alta hierarquia que teria caído após um ato de rebelião. Para muitos estudiosos, essa figura resulta de leituras simbólicas de textos bíblicos combinadas com tradições medievais, não havendo consenso histórico ou canônico sobre sua origem ou classificação angelical, sendo comumente associado aos serafins. Nem todos os pesquisadores concordam sobre essas classificações, e muitas surgem fora dos textos canônicos. Se você estiver gostando da história, nos dê uma forcinha com o like e clique no botão Hypar, sendo uma forma simples de apoiar o criador
e fortalecer o canal. Agora, de volta ao vídeo. Anjos aparecem com frequência em filmes, séries, animes, livros e mangás. No filme Gabriel, A Vingança de um Anjo, os anjos são retratados como guerreiros envolvidos em um conflito direto entre luz e trevas, com forte carga moral e estética sombria. A obra reinterpreta a ideia de anjos como figuras militares e individualizadas, afastando-se das tradições históricas para criar uma narrativa de ação e redenção. Já em Legião, os anjos são retratados como agentes executores da vontade divina, capazes de agir com extrema violência contra a humanidade. O longa reinterpreta os anjos como figuras apocalípticas e bélicas, distantes das descrições simbólicas e teológicas das tradições históricas. Na série Lúcifer, os anjos são retratados com personalidades humanas, conflitos emocionais e livre-arbítrio acentuado. A série reinterpreta a tradição angelical como uma metáfora sobre identidade, responsabilidade e escolha, afastando-se das fontes históricas e teológicas. Em Sobrenatural, os anjos são apresentados como soldados de uma hierarquia rígida, envolvidos em guerras celestiais e conflitos de poder. A obra reinterpreta os anjos como seres pragmáticos e, por vezes, moralmente ambíguos, distanciando-se das tradições simbólicas para construir uma mitologia própria. No anime Digimon, personagens como Angemon e Angelwomon representam anjos como símbolos de luz, proteção e evolução espiritual. O anime reinterpreta a iconografia angelical de forma acessível e heróica, adaptando elementos simbólicos das tradições ocidentais para uma narrativa voltada ao crescimento e à superação. Nos livros, os anjos costumam ser retratados como seres complexos, divididos entre dever, obediência e conflito interno. A literatura reinterpreta a tradição angelical para explorar temas como livre-arbítrio, queda, redenção e a relação entre o divino e o humano, sem se limitar às descrições históricas. Já nos mangás, os anjos geralmente aparecem como figuras poderosas e visualmente impactantes, muitas vezes ligadas a batalhas cósmicas e julgamentos extremos. Essas obras reinterpretam a tradição angelical com liberdade criativa, misturando simbolismo religioso, fantasia e conflitos morais próprios da narrativa japonesa. Essas versões reinterpretam o mito para dialogar com conflitos humanos modernos. Vale lembrar, obras de ficção reinterpretam mitos. Não substituem as fontes históricas. Figuras semelhantes aos anjos existem em várias culturas. No zoroastrismo, existem espíritos protetores conhecidos como fravashis, associados à proteção, orientação moral e à manutenção da ordem cósmica. Essas entidades cumprem um papel semelhante ao dos anjos, atuando como intermediários simbólicos entre o mundo espiritual e a vida humana. No hinduísmo, os devas são entidades associadas às forças da natureza e à manutenção da ordem cósmica, atuando em diferentes níveis do universo. Eles cumprem funções semelhantes às atribuídas aos anjos, embora façam parte de um sistema religioso e simbólico próprio, muito mais antigo e diverso. Em mitologias indígenas, espíritos mensageiros são descritos como entidades que conectam o mundo humano ao espiritual, transmitindo avisos, ensinamentos e equilíbrio, sempre ligados à natureza e ao coletivo, não a uma hierarquia rígida. Há versões diferentes dessas histórias, mas todas refletem a necessidade humana de explicar ordem, proteção e transcendência. Chegamos ao final de mais um vídeo. E se este vídeo ajudou você a entender melhor as diferentes visões sobre a hierarquia angelical, ou fez você olhar para essas tradições com mais curiosidade e respeito, considere se inscrever no nosso canal,
curtir o vídeo e ativar o sininho de notificações. Compartilhe também com alguém que gosta de mitologias, folclores e histórias cheias de simbolismo. E me conta aí nos comentários: qual anjo ou interpretação mais chamou sua atenção? O seu comentário, like e compartilhamento ajuda muito o canal a crescer e faz o YouTube entregar o nosso conteúdo a mais pessoas. Se você quiser nos apoiar ainda mais, temos o botão Hypar e o Valeu Demais, que impulsionam ainda mais o nosso canal. E mais uma coisinha, agora também temos o nosso clube de membros com benefícios exclusivos. É só clicar no botãozinho Seja Membro. Mas se não puder agora, tudo bem. O like já nos ajuda muito. Obrigado por estar com a gente e nos vemos no próximo vídeo, aqui em Folclores e Lendas pelo Mundo.